meninas que tomaram um susto na hora de casar. Só encontravam vestidos de noiva caros. Da frustração nasceu uma ideia de negócio. Muitas noivas devem estar passando pela mesma situação, que é casar ao ar livre, vou casar em casa, vou casar na praia, casamentos menores, e querem um vestido que ela se sinta bonita e confortável. E aí a gente criou o Amor é Simples. Uma escola com mais de 4.000 alunos por ano e sede em 5 capitais brasileiras, que começou com um investimento de apenas R$300 e uma proposta diferente. Uma das nossas lógicas é essa, transformar a educação em entretenimento, para que as pessoas tenham vontade de estar na sala de aula, assim como elas têm vontade de ir no cinema, de ir num bar, conversar com os amigos. Uma indústria farmacêutica gaúcha que desafiou um mercado dominado por multinacionais e se tornou a primeira empresa brasileira privada a fabricar radiofármacos. São medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer e outras enfermidades. Então hoje nós estamos com 10 medicamentos no nosso portfólio. São exemplos de inovação e empreendedorismo que deram origem a histórias de sucesso, criatividade e visão de mercado que você vai conhecer no TVE Repórter de hoje. Brasileiro tem fama de criativo, então devemos ser um dos países que mais inova no mercado, certo? Não é bem assim. Tanto o Rio Grande do Sul como o Brasil está bem atrás de países mais desenvolvidos tecnologicamente, como Estados Unidos, os principais países da Europa, alguns asiáticos, né? O último levantamento da pesquisa de inovação do IBGE revela que o Rio Grande do Sul está à frente da média brasileira. A cada 100 empresas entrevistadas, quase 22 disseram ter inovado em produtos, contra 18 em nível nacional. Já em países como Alemanha, França e Noruega, os índices ficam acima dos 25%. Quando se fala de inovação, a gente tem que estar preocupado com o resultado que isso vai trazer para o negócio, né? Conversar com as pessoas, ouvir o cliente, pesquisar antes, né, de fazer qualquer tipo de inovação é um processo muito válido que vai se converter em resultados para a empresa. Criar algo inédito é ainda mais raro. Das companhias brasileiras que afirmaram ter inovado em produtos, apenas 3,4% haviam lançado algo novo para o mercado nacional. Mas essa é a ambição da TOT Tecnologia, empresa gaúcha de equipamentos médicos instalada no Tecnopuc. Esse é um catéter que está sendo desenvolvido aqui no Brasil pela primeira vez, é um catéter inédito, existem poucos países no mundo que desenvolveram essa tecnologia e ele pode ser implantado dentro do cérebro do paciente para monitorar a pressão intracraniana. Então, descobriu-se nas últimas pesquisas que os pacientes que têm traumatismo crânioencefálico, quando recebem esse tipo de monitorização, existe uma diminuição da taxa de mortalidade nesses pacientes. A expectativa é que no início do ano que vem a gente já tenha o produto certificado e comercializando no Brasil. Atualmente a gente tem um protótipo. Um catéter de pressão intracraniana, nós estamos fazendo o teste final. Já foi feita a calibração, então nós estamos aferindo pressão e temperatura. Aqui nós temos uma câmera térmica, nós utilizamos ela para verificar a homogeneidade do tubo. Essa parte em verde é o tubo e o restante está em outras cores. Então nós estamos em aproximadamente 37 graus. Fundada há 10 anos, a empresa começou vendendo desfibriladores e monitores de sinais vitais. Hoje, vários produtos estão em processo de criação. Para nós, na TOT, a inovação é meio que a espinha dorsal da empresa. A gente começou com uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, então a gente busca sempre estar tentando achar nichos de mercado que envolvam tecnologia, que envolvam desenvolvimento de produto. Uma das novidades que está sendo desenvolvida aqui é uma pulseira chamada Temp. Ela mede a temperatura das crianças. Basta colocar o aparelho no braço dos pequenos e, a partir daí, as informações vão ser enviadas para um aplicativo de celular, onde ficam registradas todas as temperaturas que o bebê teve ao longo do dia.
Aqui é emitido até um sinal de alerta caso a criança tenha febre. Para o ano que vem, o plano é mudar o modelo de negócios e investir em produtos próprios. A gente trabalhava no modelo que chamam de white label, né? A gente desenvolvia a tecnologia, ou a gente licenciava para um terceiro, ou a gente produz uma parte, aí o terceiro vende com a marca dele. E até então a TOT não era tão conhecida. A partir de agora a gente vai começar a entrar no mercado com a nossa marca própria. Então a gente vai ter as dificuldades e os desafios de ter indústria, de ter setor comercial, mas também a gente está prevendo uma expansão e um aumento de empresa bem grande para os próximos anos. Em 2018, a expectativa é de que o faturamento aumente até 60% e o número de funcionários deve subir de 20 para 30. Pesquisa, tecnologia, inovação. Para empresas com esse tripé, especialistas afirmam que ambientes como polos e parques tecnológicos desempenham papel fundamental. É toda uma cultura nesses parques, né, de discutir inovação, como é importante e estabelecer uma relação que é muito importante e a gente vê principalmente em outros países, principalmente os países mais desenvolvidos tecnologicamente, a relação entre as empresas e as universidades. Que isso é uma tendência mundial já há algumas décadas, né, e cada vez se fortalece mais. Né? A gente está vendo no Rio Grande do Sul um movimento bem forte de novas empresas, né, as startups. Aqui na PUC a gente vê esse movimento na URGS, na Fevale, fora também das universidades. A gente tem uma comunidade de empresas de tecnologia, de startups aí crescendo bastante. E uma delas é o grupo farmacêutico RPH, fundado em 2002. Ele foi a primeira empresa incubada no Parque Tecnológico da PUC e está em expansão. A meta é fechar 2017 com um faturamento quase 50% maior que o do ano passado. Entre os ingredientes da receita de sucesso, os gestores destacam a pesquisa, beneficiada pela troca de conhecimento com as universidades. A importância da inovação, da pesquisa básica, no meu segmento de indústria farmacêutica, ela é crítica. A gente trabalhou bastante de maneira integrada com a PUC, criando um núcleo de conhecimento em radiofarmácia. Não adianta fazer pesquisa se não tem um núcleo de conhecimento. Com o empurrãozinho do Parque Tecnológico, a farmacêutica se tornou a primeira empresa privada a fabricar radiofármacos no Brasil. Antes, apenas o governo ou multinacionais forneciam esses medicamentos voltados para o diagnóstico e tratamento de câncer e outras doenças. A produção nacional tem a vantagem de baratear o custo de muitos exames. Agora o grupo planeja inovar mais uma vez. Quer introduzir no mercado brasileiro o conceito de radiofarmácia centralizada. O mercado brasileiro tem 400 serviços de medicina nuclear e todos eles preparam seus próprios radiofármacos dentro do serviço. O mercado americano tem mais de 6.000 serviços de medicina nuclear e 95% de tudo que é preparado é fora do serviço de medicina nuclear, através de radiofarmácias centralizadas. Então a gente está criando um conceito novo de como usar radiofármacos. A gente fala de inovação, inovação não é só desenvolver um medicamento, uma molécula nova, mas muitas vezes a maneira como tu usa aquele medicamento de maneira mais inteligente é uma baita inovação. Então, que tal inovar usando de maneira mais inteligente o meio digital? É o que propõe esta empresa de consultoria e desenvolvimento de softwares do Tecnopuc, uma das maiores do estado na área de tecnologia da informação. Mesmo as empresas ditas tradicionais, elas perceberam que se eu não me mexer, como vai estar o meu negócio. Então mesmo essas empresas estão nos acessando e perguntando, DBServer, como vocês podem nos ajudar a repensar o meu modelo de negócio? Eu não quero mais fazer mais do mesmo, eu quero fazer coisas novas, efetivamente novas. Então usar aprendizagem de máquina, inteligência artificial, internet das coisas. E como é que a gente coloca todo esse conhecimento à disposição dos nossos clientes, né? Ajudando esses clientes a fazer projetos rapidamente e experimentando essas tecnologias. Eu vejo muita procura para aplicativo de uso dentro de empresas, seja de lojas, entre os vendedores, seja
dentro de algum setor, alguma coisa assim que ajude a empresa a algum controle, assim. Atendimento, venda, controle de relatórios, financeiro. A empresa está no mercado há quase 25 anos. Atende principalmente bancos e varejo. Mas não basta inovar para os outros. Também é preciso fazer o dever de casa. Por isso, aqui, até o ambiente de trabalho explora os caminhos da inovação. Busca ser acolhedor e descontraído. No colorido das paredes, um retrato da criatividade do planejamento. E nos resultados do time, notícia boa. Tivemos um ponto de inflexão em 2008, quando teve a crise das empresas.com, a crise das empresas de internet, várias empresas mundo afora quebraram. E naquele momento nós tivemos que fazer uma reflexão. Poxa, mas por que eu estou sendo atingido? E aí nós vimos, não, porque eu não estou conseguindo inovar comigo mesmo, né? Ano passado, que é um ano de crise intensa, nós tivemos um crescimento de 30% e esse ano já temos a meta de 30% também já definida para ser atingida. Crescimento que está levando a empresa a romper fronteiras. Uma equipe foi parar em Sydney, na Austrália, e outra iniciou projetos em São Paulo. Somos uma empresa de 500 pessoas, mas que se movimenta e busca se movimentar como uma empresa iniciante, que tem muito para aprender e tem muito para experimentar. Tecnologia voltada para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, elas são 45 milhões no Brasil, quase 10 milhões economicamente ativas e que se enquadram na lei de cotas. Mas apenas 400 mil estão empregadas dentro dessa lei, que obriga empresas acima de 100 funcionários a ter na equipe no mínimo 2% de pessoas com deficiência. Muitos descumprem a regra e preferem pagar multa. Um cenário que esta empresa ajuda a mudar desde 2010. Usa como ferramenta um software que liga companhias dispostas a contratar aos candidatos que correm atrás de uma vaga. Muitas pessoas ainda têm resistências, entendendo que porque a pessoa tem uma deficiência, ela não vai poder gerar um bom resultado, não vai ser tão efetiva. Então, o nosso papel hoje é muito demonstrar para as empresas que uma pessoa com deficiência pode ter um resultado igual ou superior a qualquer outro colaborador. E sim, a lei de cotas auxilia muito, né, a promover essa igualdade de oportunidades, porque talvez se não existisse a lei, muitas empresas não teriam essa iniciativa. Então a gente consegue ter esse mecanismo, né, para que as empresas comecem a cada vez mais contratar pessoas com deficiência e depois entendam todos esses benefícios que são gerados. Funciona assim. Com base num questionário preenchido online, a empresa analisa o perfil comportamental dos candidatos, habilidades e áreas de interesse. 40 mil pessoas de todo o Brasil estão nesse banco de dados. Quando surge uma vaga, quem mais se encaixa no perfil desejado entra na disputa. Então, em roxo, a gente tem representado o que a empresa cadastrou no nosso site, entendendo que era o perfil necessário para a vaga. Em laranja, a gente tem aí o perfil do candidato, né? Então, a gente pode perceber que em determinadas áreas o candidato excede o que foi solicitado para a vaga, e em outras ele teria que se desenvolver. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue entender de forma objetiva questões que às vezes numa entrevista são subjetivas. Depois de pré-selecionados os candidatos que têm o perfil para concorrer a uma determinada vaga, a empresa contratante pode fazer uso do software de recrutamento, inclusive para que os concorrentes respondam algumas perguntas através de um vídeo, né, Guilherme? Exatamente. A gente utiliza a tecnologia para facilitar o acesso dos candidatos às vagas, em especial aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida. O site é todo pensado para ser acessível. O conteúdo pode ser decodificado pelo leitor de tela que os cegos usam, por exemplo. E para os deficientes auditivos tem Libras. Tecnologia que já ganhou prêmio internacional por promover a inclusão. Mas o maior reconhecimento vem das pessoas, que depois de muita espera finalmente conseguem emprego e agradecem.
elas vêm de diversas formas de nos passar esse feedback, muitas vezes por e-mail, pela praticidade, né, da tecnologia, como a gente trabalha com oportunidades que estão aqui ou em São Paulo, às vezes a praticidade do e-mail, mas algumas vezes elas retornam a nós via telefone para nos passar de como elas foram bem acolhidas por nós, trazem essa questão de que a gente foca muito no profissional e não na deficiência. Outros conseguem inovar identificando nichos de mercado ainda pouco explorados. É o que você confere no próximo bloco.